Shalom Adonai, graça e paz a todos, sou eu, pastor Wagner Muniz, e nós vamos para mais um vídeo para colocar nesse canal abençoado, o canal Voz que Clama no Deserto. E na ocasião, amados irmãos, nesse vídeo nós vamos estar falando de um homem que tem uma grande repercussão sobre o mundo inteiro, com as suas mensagens, as suas profecias. Nós vamos estar falando de David Auer, um profeta africano que veio mais precisamente lá de Angola, né? E nós vamos estar falando dele hoje. Bora para a vinheta. Amém, amados irmãos. Então vamos estar falando desse homem polêmico, esse homem que abandonou a sua carreira de cientista para se dedicar a Deus. E segundo a história, diz que ele ouve a voz de Deus, ele ouve o chamado de Deus e resiste por 3, 4 vezes, mas depois ele abandona a sua carreira, uma carreira conceituada, uma carreira já alicerçada, a qual ele tinha, para se dedicar ao Senhor, plenamente ao Senhor. Nós vamos estar falando de David Auer. Well, beloved people, the Lord has spoken with me today. David Auer, ou Dr. David Eduardo Auer, é um geneticista molecular do Quênia. Possui um extenso treinamento acadêmico. Ele começou com um bacharelado em engenharia química antes de fazer um mestrado em genética. Ele fez o seu doutorado na Universidade de Ben Gurion, Haifa, Israel, em moléculas genéticas, e depois um pós-doutorado na Universidade de New Jersey, onde começa a trabalhar como professor. Quando ele estava no comando da escola de farmácia da Universidade de Chicago, em 2003, nos Estados Unidos, ele respondeu ao chamado de Deus e se converteu a Cristo. A sua história é notável e o seu ministério se assemelha a de um profeta do Antigo Testamento. Nascimento de David Auer. Nascido na vila de Goma, Angola, ao que muitos se enganam aí, pensam que ele é queniano, né? David Auer é angolano, gente. Angolano, deixa eu tirar um pouquinho aqui. Angolano. Em um sege no distrito de Bondoen, em 1966, o Dr. David Auer, uma família de 6 meninas e 3 meninos. Seu pai, Elequia Auer, era um funcionário que trabalhava no serviço da penitenciária. Sua mãe, Margarida Auer Enchien, dona de casa e camponesa cristã. Estudos. O jovem David Auer, criado em um ambiente humilde, mas espiritual, frequentou a escola primária de Ambasa e Windhoek, em várias outras escolas primárias em Uganda, para onde seu pai havia sido transferido. Ele ingressou na Mbale Senior High School enquanto estava em Uganda. Quando jovem, em 1987, em meio a um conflito bélico, ele atravessou o oeste do Quênia para Uganda e retornou, tentando validar o seu histórico acadêmico para estudar em Nekerere, Uganda. Naquela época, já sendo um crente. Ele ofereceu a Deus que Deus salvasse a sua vida, ele daria a sua vida e viveria por ele. Olha, no meio da guerra, hein, gente? Que coisa tremenda, hein?
Apesar das mensagens de Deus que Deus estava lhe enviando, David Ward tentou ignorá-las. Ele passou por várias universidades para realizar seus sonhos, ser pesquisador em genética molecular e ajudar a combater doenças, especialmente na África. No início dos anos 90, logo após terminar os seus estudos em genética no Quênia, devido ao seu bom histórico acadêmico, recebeu bolsas de estudo da Universidade de Israel e da Alemanha. David Ward, que já era cristão, escolheu em Israel. Como cristão, escolhi em Israel, porque era a Terra Santa. Após a bolsa, ele retornou temporariamente ao Quênia, onde se ofereceu para a ONU, mas retornou a Israel em 1994 para prosseguir o seu doutorado em genética molecular na Universidade de Ben Gurion, em Haifa. Carreira como devoto. A sua primeira chamada em 1996, estando em Israel, uma noite, em um sonho, o Senhor chamou 3 vezes pelo nome Edward. Seu nome completo é David Edward Auer. Nas suas próprias palavras: o Senhor em um sonho me chamou 3 vezes, mas eu não entendi. Então eu não conhecia a Bíblia e não sabia como responder. Naquela época eu tinha um certo número de visões, mas as considerava apenas como meros sonhos. Lembre-se de Moisés. Um dia, colegas professores universitários, fazendo uma piada sobre os seus sonhos e visões, escrevem para ele no vidro de seu escritório. Lembre-se de Moisés, do qual ele não se importava na época quando essas mesmas frases lhe foi repetida. Por outros, mesmo nos corredores, ele começou a fazer perguntas, incluindo que, afinal, eram pessoas de cultura com um senso de humor. Seu doutorado, incorporado à Universidade de Illinois, no Chicago Medical Center, nos Estados Unidos, lá ele encontrara essa frase novamente, em um evento surpreendentemente revelador ao seu papel como profeta. David Ward, naquele tempo, antes da sua missão como profeta, tinha um relacionamento com uma mulher hebraica, com que ele não conseguiu se casar e até teve um filho. A sua família até tentou fazê-lo se converter ao judaísmo e se casar. Ele queria que sua esposa e filho o acompanhassem para Chicago, mas a família dela, judeus ortodoxos, se opôs. Eita! David Ward aí, ó, não sabia disso não, que ele tinha uma namorada aí, hein? Profeta de Deus. Em 1999, ele começa a ter visões quase diárias, mas nas quais o Senhor lhe pedia para segui-lo. Um dia estava andando por Chicago e um motorista tocou a buzina, parou ao meu lado e disse: "Ei, eu não sei se você está percebendo que enquanto caminha há uma luz, há um brilho ofuscando ao seu redor e está bloqueando a minha visão na estrada. Não parecia certo passar sem falar com você, mas isso não foi tudo. O mais surpreendente foi quando ele acrescentou: você sabe como Moisés? Você sabe como Moisés? Você se lembra de Moisés?" Foi então que ele começou a relatar tudo o que aconteceu em Israel. David Ward disse: "Fiquei impressionado e disse a ele que talvez ele estivesse vendo a glória de Jesus em mim, por causa da salvação que recebi dele." Auer relata que naquele momento ele estava vivendo de acordo com a palavra de Deus e frequentando a palavra da vida em um centro cristão em Illinois.
Foi então que David Ward entendeu que Deus estava se comunicando com ele. Naquela noite ele orou ao Senhor para que a luz, a referência à frase "lembre-se de Moisés" fossem reveladas e confirmadas a ele. Howard disse que o Senhor o visitou naquela noite e colocou uma nuvem ao seu redor e ele pôde ver o manto se estendendo do ombro esquerdo. Ele tremeu e chorou, dizendo: "Desculpe, Senhor, eu não quis dizer que queria vê-lo." Forte isso, hein, gente? Na manhã seguinte, ele foi ver uma senhora cristã chamada Patrícia e, segundo ele, o surpreendeu ao revelar sem mais delongas que havia acontecido com David Ward em sua casa a noite anterior. Missão de David Ward. O papel que Deus atribui a David Ward é muito relevante. Como já vimos nas referências a Moisés, além disso está a missão. Está claramente estabelecida em visões posteriores, nas quais Deus designa com sua mão na terra. Ele lhe dá a vara de Moisés e uma visão que ele é chamado por o seu quarto profeta. Em outras palavras, Deus está atribuindo a ele uma missão semelhante à de Moisés, e o seu papel de guia como interlocutor privilegiado com Deus e com o poder de fazer e desfazer a ação da mão de Deus na terra. Algumas das principais visões da época são descritas abaixo. Visões: eu sou o seu Criador e você é meu. Em 3 de julho do ano de 2003, durante uma carreira científica, ele teve outra visita em um sonho em que Deus foi atribuída a missão de ir a diferentes igrejas para pregar. Deus, o Senhor, apareceu a ele e ele escreveu Isaías, capítulo 43, versículo 11 e 1 na parede, nesta ordem específica, conforme escrito por David Ward. O Senhor apareceu a mim e tocou fisicamente na minha boca, e depois ele me levantou em um cômodo para o outro da minha casa e escreveu na parede Isaías 43:11 e Isaías 43:1, exatamente nesta ordem. Eu sou o Senhor, além de mim não há Salvador. Isaías 43:11. Isaías 43:1. Agora sim diz o Senhor Jeová, Criador, ó Jacó, o seu Criador, ó Israel: não temas, porque eu te remi, eu te dei um nome e você é meu. Quando acordei, finalmente entendi que ele havia me chamado para si. Eita, que chamado, hein, gente? Que chamado de Deus. E David Ward já veio aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, irmãos, a qual eu trabalhei no dia que ele veio. E ele pregou duramente aqui, irmão. Pregou duro mesmo. Um pastor queniano conhecido como Profeta da Chuva está em Campo Grande e reuniu milhares de fiéis em sua primeira pregação. A expectativa de profecia sobre o futuro do Brasil movimentou até a economia da capital. Os principais hotéis da capital estão lotados. Fiéis de diferentes municípios e até de fora do estado vieram a Campo Grande ouvir o profeta. Na igreja, teve até distribuição de crachás. Com jeito de show de popstar, ontem à noite o profeta queniano falou para uma multidão no parque. Ele tem reunido milhares de pessoas por onde passa. Todos querem ouvir o que esse médico tem a dizer. David Ward largou a carreira científica para sair pelo mundo pregando a palavra de Deus. Ele é uma celebridade para muitos religiosos. Na igreja, a apresentação de hoje de manhã foi para os pastores. Na hora de falar com Deus, o idioma da fé se revela em gestos. Encontramos o queniano para uma conversa rápida antes de mais uma pregação. Com um visual imponente e um olhar firme, ele disse que veio ao Brasil trazer uma mensagem de arrependimento. Tem existido muita corrupção nas igrejas. O Brasil é o número 1 onde as igrejas se preocupam com negócios para fazer dinheiro e riqueza.
David ganhou fama de profeta quando 2 meses antes disse que aconteceria um terremoto no Haiti, o que se concretizou em janeiro de 2010. Também teria pedido chuva em alguns lugares e o fenômeno se realizou fazendo a população acreditar na força desse homem. Profeta ou não, ele tem um discurso instigante, faz as pessoas refletirem sobre as suas... Nesse sonho eu entrei nas casas dos brasileiros e vi muitos insetos me devorando. E isso significa que o país está mergulhado na corrupção, se afastou de Deus. Se as igrejas organizarem o Dia Nacional do Arrependimento, todas as igrejas juntas, o Senhor trará o renascimento. Ele pregou contra o pecado, né, contra a sensualidade, digamos assim, contra a corrupção, né, contra a corrupção, dinheiro sujo, propina, esse tipo de coisa. Pregou contra os políticos. Ele pregou duro aqui, irmãos, e o pessoal aqui da alta sociedade aqui colocaram o profeta aqui, mover uma ação contra ele, né? Uma ação jurídica contra o profeta, né? Não sei lá o que deu. E segundo muitas pessoas dizem, gente, esse profeta David Ward, ele é riquíssimo, que diz que ele descobriu a cura de 2 enfermidades aí, de uma enfermidade muito séria aí. Não sei, não me pergunte qual, que eu também não sei que enfermidade é essa. Ele descobriu, e por causa disso, né, ele ganhou muito dinheiro. Então o homem, ele é muito rico, e ele não pede oferta nas suas ministrações. Ele não pede oferta. Ele viaja, ele vai para lá e para cá, viaja todo o canto do mundo, e não tem patrocínio de ninguém, e o próprio Deus que patrocina ele, né? Isso é espetacular, irmão. Isso aí é tremendo, coisa tremenda de Deus. Amados, eu vou encerrar por aqui esse vídeo, né? Se você gostou, deixa logo aí o seu joinha, aleluia, glória a Deus, deixa o seu like, e eu prometo trazer o número 2, que é muita coisa que tem acerca de David Ward, irmãos. Eu vou trazer o vídeo número 2 para vocês, tá? Fiquem na santa paz do Senhor. Shalom Adonai, na paz do Senhor Jesus Cristo.